Eu acho que acabei dando uma recaída nos estudos, na rotina, em tudo, né? Não que eu tenha passado vários dias sem estudar, mas alguns dias eu não dei a devida atenção aos estudos, não cumpri minhas metas. Inclusive, meu recorde de 50 dias no que concursos eu perdi, porque teve 2 dias da semana que eu não estudei, uma terça e outro uma sexta, eu acho. Mas é isso, né? Acontece. Vou usar isso como justificativa para dizer que tudo já foi perdido. E eu acho que eu devia falar um pouco sobre isso, mas acho que não tem ninguém que seja verdadeiramente interessado nesse sentido da minha vida, porque são conflitos internos meus, né? Que eu não falo com ninguém, não converso com ninguém, então nada melhor do que eu falar pra mim mesmo. E é isso. Eu passei por umas 2 semanas aí de desleixo, descuido. Evitei algumas desculpas pra não me dedicar devidamente ao processo. Então, mas é isso, né? Aquilo que já foi não dá pra desfazer, né? Desfazer o que não foi feito é ainda mais impossível. O que foi feito, às vezes a gente ainda consegue desfazer, né? Mas o que não foi, não tem como, né? É um tempo perdido, um tempo que já não volta. Que o tempo ele só anda pra frente, não tem mais como recuperar o que já foi perdido. Então, a partir de agora me dedicar de verdade, né? Ontem eu ainda resolvi questões e eu decidi dormir cedo. Eu falei, não vou ficar até tarde. 10 e pouco eu dormi. E aí hoje eu acordei mais cedo, bem descansado, né? Ontem também pratiquei atividade física, apesar das recaídas de ter deixado de correr umas 2 semanas. Eu digo 2 semanas é 2 finais de semana que eu sempre corro nos finais de semana. E aí eu acabei não indo. Mas aí também ontem eu fui, bati meu recorde. Meu recorde era de 3 km, eu fui, consegui 3,3, fiquei muito satisfeito e parei. Ainda conseguiria alcançar uns 4 km, mas tá bom. Falei, não, tá bom, alcancei aqui, me superei, né? E eu sou capaz, eu pensei. E nisso também, na corrida, eu notei uma coisa muito importante, né? Eu percebi que existem condutas, tem coisas que eu tenho que fazer junto, tenho que associar uma coisa com a outra e manter na minha rotina. Por exemplo, eu tenho que correr, por exemplo, tenho que praticar uma atividade física diariamente ou intercaladamente, um dia sim, um dia não, vamos dizer assim, e manter aquilo na rotina para me motivar. Isso também serve como uma justificativa de que eu sou capaz de alcançar. Porque eu tô até praticando atividade física, eu nunca fiz isso, né? Tirando o futebol, que não conta porque é saudável, né? Mas não é uma coisa desconfortável. Futebol é uma coisa divertida, uma coisa que o cara gosta de fazer. Então não é dificuldade nenhuma, não é desconforto nenhum tu jogar bola. Tu praticar uma atividade física fazendo uma coisa que tu gosta de verdade. Agora, correr, manter a constância na corrida, fazer um exercício físico em casa, né? Não precisa ter carga usando o próprio corpo, flexão, outros exercícios associados aí. É um desconforto. É uma disposição que tu tem que ir lá fazer e dizer, não, quero fazer, é dolorido, é cansativo de um jeito que tu não gosta, né? Ninguém ama isso. E aí eu percebi que essa atividade que também me gera desconforto, que eu tento e às vezes não consigo, que eu canso muito rápido, tem determinadas coisas, atividades que eu não consigo fazer, atividade física, associado aos meus estudos é muito bom, porque na atividade física eu mostro para mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo assim, não, poxa, eu consegui aqui, eu não conseguia fazer isso antes, eu consegui essa flexão. Isso reflete muito nos meus estudos também, né? Porque toda vez às vezes não estou entendendo o conteúdo, e aí eu já trago o mesmo pensamento daquela outra área, né, da minha vida, aquela outra parte da minha vida que eu consegui. Mesmo que inconscientemente, isso se aplica também nos conteúdos, na resolução de questões, né? E eu fico assim pensando, caramba, eu não entendi esse conteúdo antes, agora eu entendo. Agora eu consigo resolver isso. E isso faz total diferença, né? Muita diferença. Então, acho que tudo o que a gente faz na nossa rotina, elas têm que ser bastante associadas às nossas condutas. E uma reflete muito na outra, né? E
é isso, né? Tanto... E também os estudos nas outras áreas da vida que a gente às vezes não conseguia, ou pensa que não tem saída, ou fica pensando como é que vai resolver isso. E depois uma solução surge na nossa cabeça, ou a gente percebe que não tem que se preocupar tanto com aquilo, que vai se resolver, ou que não está sob nosso controle, infelizmente, né? Tem coisas assim. Por mais que a gente não aceite, não entenda, ou fique se lamentando, mas não tem jeito, isso, algumas coisas não vão mudar. Então, é isso. Acho que eu estava meio conflitante ultimamente por problemas que aconteceram, né, com nós em casa. Uma mudança de rotina que a gente teve que fazer, tudo envolvendo meu filho, também o emprego da minha esposa, meu emprego, tudo, né. A gente teve que se adaptar e não tem chororô, né. Tem que resolver. Resolvendo, buscando uma solução, já é difícil, não é fácil. Já traz uma dificuldade, já tem que correr atrás de algumas coisas, tem que resolver coisas. E já é difícil assim. Imagine deixando de lado. Imagine não resolvendo ou batendo o pé e dizendo e reclamando que não vai dar certo. É ainda pior. Isso é pior. Então, se já é ruim buscando a solução, eu acho que ignorando e fingindo que nada está acontecendo é ainda pior, né? Então, vamos continuar com a mentalidade de resolver os problemas, né? E é isso. Falar só umas coisas, mas tá alcançando 7 minutos o vídeo. Muito fácil fazer um vídeo longo, meu Deus do céu. Fico pensando como alguns criadores de conteúdo conseguem reduzir um tempo para um tempo tão curto. Alguns vídeos de 5 minutos, um conteúdo tão vasto, né? Mas é isso, acho que eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Nada melhor do que, vamos dizer assim, falar comigo mesmo aqui. Porque mais pra isso, né? Eu tô só mais externalizando aquilo que eu tô sentindo e passando. E é isso, eu acho que foi um erro ter ignorado minhas atividades físicas diárias ali que eu andava fazendo, né? Passei mais de um mês fazendo. Mas eu não tinha percebido o quanto aquilo era impactante na minha vida. Mantinha, inclusive, minha rotina de estudos bem fiel, né? Bem constante ali. E com vontade, não só isso, né? Não só fazia por fazer, mas aprendendo de verdade. E aí, acho que isso só mostra um aprendizado também, né? Às vezes a gente precisa errar, né? E eu sou muito grato por errar e isso não causar nenhum impacto real. É uma das maiores gratidões, né? Na minha vida, a Deus, por todos os meus erros e não causarem impactos reais nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Isso é muito importante. Tipo, aprender com os erros, mas quando esses erros também não trazem nenhuma consequência negativa ou irreparável, isso é ótimo. Porque a gente pode fazer as coisas determinadas de outra maneira, sem precisar de uma justificativa nesse sentido que foi algo prejudicial para a nossa vida, mas que tornar aquilo que não está muito legal melhor. E é isso. Tem que ir para frente e para cima, né? Só chorando aqui, só lamentando o que foi perdido não vai mudar aquilo que já passou. E agora é estudar e praticar minhas atividades físicas, fazer as coisas, minhas responsabilidades, montar meu cronograma semanal que tá bagunçado, a rotina. Às vezes eu não sei o que fazer por não estar atento, por exemplo, possivelmente a um cronograma aqui em casa. Então, tem que fazer isso, montar aquele meu cronograma e seguir. Por exemplo, eu não sei o que tem de atividade doméstica para fazer em casa. Vem e olha no cronograma, é isso aqui. Pronto, é isso que tem para fazer. Se não tem aquilo, adianta uma atividade do outro dia, né? E já elimina daquele próximo dia. E assim vai, eu acho que essa é a forma adequada. Inclusive, acho que eu tinha notado algumas coisas aqui importantes e acabei não fazendo nada, né? Que era criar e cumprir o cronograma das atividades semanais, né, daqui de casa e das minhas metas de estudos também, né? Tipo, estabelecer uma hora para esse estudo, uma hora para isso, 1h30 para outro. Fazer os descansos adequadamente, porque eu não cumpro isso, né? Às vezes eu tô tão interessado aqui no conteúdo, mas eu acho que isso força demais, porque lá pro final das últimas disciplinas que eu tô estudando naquele dia, eu acabo meio cansado já. Aí eu acho que eu tenho que fazer, e não fazer nada por aqueles 10, 15 minutos ali, né? Descansar de verdade.
fazer o exercício diário, manter e cumprir minhas metas, né? E as caminhadas no final de semana, que eu vi que reflete muito e ajuda muito minha rotina e minha vida. Porque mostra pra mim que eu sou capaz, né? Querendo ou não, a gente às vezes tem que estar se provando diariamente nas coisas. Tipo, a gente duvida de nós mesmos, fica pensando que somos incapazes, mas é porque a gente não... Às vezes não tem aquela mentalidade forte ainda formada, né? E tem que se provar, né? E se para isso tem que estar associado a alguma coisa, a gente vai fazer essa coisa para fixar por força de ódio aquilo que a gente não consegue. E manter as pausas que eu falei, né, nos estudos aqui. Porque eu acho que realmente é importante. Tem que ter o descanso entre os estudos. É isso, o vídeo já ficou bastante longo, né? Acho que a gente analisei bastante coisa. Qualquer coisa eu gravo outro videozinho depois. Mas basicamente é isso aqui. Foi muito importante para mim falar sobre isso, né? E é isso aí.